Bom, então olha só recapitulando. Uhum. Estamos falando aqui, prometemos no início que vamos falar sobre os 3 pesos invisíveis que geram uma sobrecarga mental na gente, que muitas vezes nos deixam cansados e a gente nem percebe. O primeiro deles foi o barulho, uma coisa que a gente pouco nota e pouco fala no dia a dia, poluição sonora. O segundo foi o excesso de tela, que muitas vezes a gente até sabe que está passando muito tempo, mas não sabe o que está acontecendo com a gente. Uhum. E agora a gente vai para o terceiro peso invisível, que parece que, assim, a gente sempre gosta de falar de coisas não óbvias, né? E é uma coisa que geralmente gera sobrecarga psicológica em muitas pessoas. Qual é? Muitas pessoas. Não saber dizer não. Isso não é só dizer não no relacionamento, é não para compromissos, não para excesso de compromissos. Tem gente que não sabe dizer não para visitas fora de hora, ou não sabe dizer não para alguns convites que não está nem com vontade de ir, mas como o outro pode ficar chateado, aí acaba indo. Só que quando tem vários outros na nossa vida, e tem compromisso de trabalho, e tem compromisso dentro da família, chega uma hora que a bateria social não aguenta. E tem que observar até que ponto faz sentido dizer tanto sim. Porque o sim que você diz para o outro, muitas vezes é o não que você está dizendo para você. Isso tem que ser repensado. E dentro da nossa cultura, existe uma cultura que supervaloriza o estar sempre ocupado, estar sempre para lá, estar sempre para cá. E isso às vezes dificulta até quando a gente só quer ficar parado, cansado, em casa, aproveitando uma tarde no sofá. E quando a pessoa faz isso, ela se sente culpada, ela se sente mal de estar preferindo fazer isso do que aceitar um convite. E isso muitas vezes é por medo do julgamento do outro ou de parecer egoísta. Então a gente precisa ficar atento para isso. Às vezes é dizer não para um trabalho que você não está precisando no momento. E o que vai acontecendo? Com o tempo, isso vai virando um excesso de obrigação, um excesso de compromisso que vai te dar uma sobrecarga mental. Sua bateria social vai lá embaixo. O que acontece muito, o que a gente acaba ouvindo muito, é o seguinte: seja produtivo, tenha alta performance. Então a pessoa coloca na cabeça dela de que isso significa muitas atividades. Ou seja, eu tenho que produzir muito, eu tenho que fazer muitas coisas. A gente já conversou em outras lives, já falamos em aulas também, o que a gente chama de descanso ativo, uma forma também de você poder estar recuperando as energias, também é produtividade. Vocês sabem que os atletas de alta performance, aqueles que participam de Olimpíadas e tal, eles levam em consideração, eles contam as horas de descanso como horas de treinamento. Exatamente. E muitos de nós que vivemos aí na correria, no trabalho, a gente fica fazendo o quê? Colocando atividade atrás de atividade, com a dificuldade de dizer não, e a gente vai empilhando atividades para fazer o tempo inteiro, e depois fica sobrecarregado mentalmente, fisicamente e psicologicamente, porque a gente não consegue dizer não para outra pessoa. Então dizer sim o tempo inteiro, sem considerar aonde vai o nosso próprio limite, muitas vezes vai gerar esse estresse crônico, essa sobrecarga que a gente tanto reclama que está passando no dia a dia, que é um dos principais fatores que vai comprometer a nossa longevidade. Porque imagina você se comportar dessa forma durante muitos anos. Você vai repetir um hábito, vai repetir uma rotina que está te desgastando constantemente. Isso vai ser prejudicial, não tem mistério em relação a isso, né? Porque o nosso corpo vai continuar liberando constantemente cortisol, você vai estar sempre buscando, né, ficar em atividade o tempo inteiro, que é o hormônio do estresse, né? E ele em excesso vai afetar o sistema imunológico, vai fazer você... Eu reparava isso em períodos onde no meu trabalho anterior eu tinha muito estresse. Chegou o ponto de todo dia eu ter que tomar vitamina C antes de trabalhar, porque eu vivia com o nariz escorrendo, eu vivia com resfriado, eu vivia com a imunidade baixa. Então troquei de trabalho, deixei de ficar exposto a esse estresse, impressionante. Parei de ter alergia
parei de ficar... Exatamente, melhora. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas essa liberação excessiva de cortisol, esse estresse crônico, está comprometendo o nosso sistema imunológico, está comprometendo o nosso cérebro, o nosso coração, porque isso deixa a gente com excesso de cortisol no corpo e é prejudicial, e até o nosso intestino. Aí a Nutri pode falar melhor. Com a certeza. Forma como a gente interpreta, gerencia as nossas emoções, afeta na forma como a gente se alimenta, ela já falou, né? Sim, já total. falou, e a forma como isso reage no intestino, que é um segundo cérebro, ou é o primeiro cérebro, como muitos dizem. Quando a gente vai engolindo convites, coisas que não quer fazer, e aquilo vai entrando dentro de você, você não consegue digerir isso. E muitas vezes, em algumas pessoas, isso acontece comigo. Tenho síndrome do intestino irritável, então eu tenho que administrar tudo isso. Uma emoção mal digerida, um não que era para ser dito e não foi dito, um excesso de cansaço por conta do excesso de compromisso, vai fazer com que teu intestino responda ou na forma de diarreia ou prisão de ventre. No meu caso, normalmente é prisão de ventre. E no caso de outras pessoas é diarreia. Mas muita gente sofre com prisão de ventre porque não está reagindo bem às suas emoções, não está digerindo bem as suas emoções. Então, nós precisamos nos conhecer porque muitas vezes a causa de uma indisposição, a causa de um problema digestivo, ela está muitas vezes dentro de uma emoção que não foi digerida ou do cansaço crônico também. Isso quer dizer o quê? Que você está negligenciando você mesmo. Você está se deixando de lado para dar prioridade às atividades ou aquilo que as pessoas querem que você faça. Exato. E você vai negligenciando cada vez mais isso, vai acontecendo o quê? Você vai perdendo a capacidade de se conectar com você mesmo. Daqui a pouco você está fazendo coisas que não fazem sentido para a sua vida. Sim. E isso começa a gerar alguns efeitos negativos, que a gente vai comentar agora, mas é importante que a gente tenha essa noção de que existem limites que nós precisamos respeitar em nós mesmos. Existem formas de dizer não, a gente vai dar algumas dicas aqui, né? E a gente não pode ficar com medo de colocar os limites daquilo que importa pra gente e aquilo que não dá pra gente fazer. Quando você passa desse limite, geralmente gera esses efeitos negativos, né? Com certeza. Aqui eu tenho exemplo do intestino, mas às vezes é uma dor de cabeça crônica, às vezes é uma insônia. E esses sintomas se confundem com outros, dependendo da fase da vida que a pessoa está. Essa semana nós estamos falando na pílula da longevidade sobre menopausa. A menopausa traz muitos sintomas. E se a mulher estiver passando por muitos sintomas e ainda estiver passando por essas 3 situações que ele está colocando aqui, essa sobrecarga ela vai aumentar. Ou às vezes a mulher está com esses sintomas, mas eles não são diretamente da menopausa, está vindo disso aqui. Por isso que a gente precisa conhecer bem isso e fazer acompanhamento irregular. E quais são os efeitos negativos na nossa saúde, na nossa longevidade, do não saber dizer não? Exaustão emocional e até um burnout, se isso for dentro da área de trabalho. O que é o burnout, né? Estresse a ponto de gerar uma síndrome de burnout. É o estresse crônico no trabalho e isso leva a uma exaustão. É uma exaustão, a pessoa não tem vontade de fazer nada e uma baixa realização pessoal. Então não é só um cansaço grande, é uma exaustão física que a pessoa chega a sentir dor no corpo e simplesmente trava, não consegue fazer tudo. Quando a pessoa vai dizendo, não sabe dizer não, e vai indo a muitos compromissos e aceita vários trabalhos e não impõe limites, ela vai perdendo a própria identidade e começa uma sensação de vazio, de frustração, porque muitas vezes a pessoa tem também uma expectativa que o outro vai dizer sim para ela, que o outro vai agir como ela age, que vai ceder dessa forma e não vai. Então, acaba tendo uma frustração de longo prazo e isso vai gerando impacto emocional nela. Também tem, como o Wallace falou aqui, um comprometimento do sistema imune, o sistema de defesa do organismo contra doenças. Então, acaba que a pessoa pode ficar mais aberta, mais vulnerável a doenças. E
como isso afeta muito o psicológico dela, isso pode aumentar o estado de ansiedade, pode predispor a depressão, a estado depressivo e algumas doenças autoimunes relacionadas a estresse. Então, aprende a dizer não. Ouve esse mocinho aqui agora que ele vai falar algumas formas de dizer não. Então, existem algumas sugestões práticas também, né, que a gente vai deixar aqui, então presta atenção aí para ver se elas podem funcionar para você. Nessa dúvida que você fica, nesse medo que você fica de falar não para outra pessoa e saber colocar os seus limites. Isso. Primeira coisa, usar o sim consciente ou o sim óbvio. Então você só falar sim se isso for contribuir com os seus valores e com as suas prioridades também. Geralmente a gente quer muito atender ao outro porque a gente vive em sociedade. A gente não quer se tornar alguém que é excluído do grupo, a gente quer a aceitação das pessoas e muitas vezes a gente evita dizer não para não ficar mal visto pelas outras pessoas, para não sofrer algum tipo de recriminação por não estar atendendo a necessidade do grupo. Então é normal que a gente se sinta mal algumas vezes, mas é importante também que a gente possa colocar os limites de até onde a gente pode dizer sim. E dá para estabelecer esses limites. Como a Amanda falou antes, né? Quando você fala sim para o outro, muitas vezes você está falando não para você. E quando você fala não para outra pessoa, não é nada contra ela. Muitas vezes é a seu favor. Então você precisa aprender a lidar com essa dificuldade. E para isso, tem aqui o nosso conteúdo. Você pode procurar também uma ajuda psicológica, como a gente também sempre recomenda, né? Exato. Fazer terapia ajuda muito nisso, para você ir reconhecendo os seus limites, sabendo lidar com essas situações que são mais conflitantes para você, se você tiver dificuldade de falar não para as outras pessoas. Existem algumas práticas também de falar algumas frases que ajudam você a dizer não para outra pessoa de uma forma empática. Não então a pessoa fala pra você, pô, dá pra você fazer isso? Pô, cara, eu agradeço o convite, mas agora eu não consigo. Então dá pra gente ser educado e utilizar certas formas de conversar com as pessoas sem primeiro já dizer um não de cara, porque muita gente acaba, às vezes, ficando com medo de falar o não, porque já pensa em se justificar em seguida. Pô, não dá porque eu tô com um problema aqui, não dá porque... Então, quando a gente vai ficando cada vez mais maduro emocionalmente, vai aprendendo a lidar com essas situações sem gerar um conflito interior, a gente chega no avanço de conseguir falar não sem precisar se justificar. Mas enquanto isso não acontece, você pode arrumar formas de dizer não, sendo educado. Pô, eu agradeço o convite, mas nesse momento para mim não vai dar. Poxa, esse tipo de coisa não está conectando com o que eu vou fazer nesse momento. Talvez num outro momento fique melhor. Então a gente precisa aprender a usar essas frases mais empáticas para poder dizer não para as pessoas. Isso é um compromisso que você iria, mas no momento não dá, ou você está cansado, sugere uma outra data. Pô, nesse momento eu não posso. Qual data que a gente pode remarcar? Às vezes até dá, mas você não quer, você não precisa ir. Ou então não justifica. Tem hora que é falar não e não. Olha, eu não posso ir, infelizmente, mas eu agradeço, tá? E muitas vezes, para você reconhecer se você realmente quer dizer um não ou se aquilo poderia ser bom para você, às vezes a pessoa também fica na dúvida. Pô, será que eu deveria dizer sim? Pode ser bom para mim e tal. Geralmente, quando você ouve os sinais do seu próprio corpo, você já tem a resposta. Então você pode reparar se você fica tenso para dar uma resposta para a pessoa, se você fica mais com a respiração mais curta, se você fica com falta de ar, uma se você fica mais angústia de dar um sim para aquela pessoa, sabe? Ou fica broxa mesmo, tipo, ai, não tô afim, sabe? Fica broxa. Você não quer mais, não fica animado. Gente, não quer. Você não fica animado. Então, muitas vezes, se você está com dificuldade de identificar se deveria ser um sim ou não, preste atenção na reação do corpo. Como é que você se sente no momento que você recebe o convite, na hora que uma pessoa te pede para poder fazer alguma coisa. Existe uma forma de se comunicar
que a gente chama de comunicação assertiva. Às vezes a gente passa por situações onde ou a gente fica muito irritado ou a gente fica passivo. Então, por exemplo, alguém fez alguma coisa, a tua vontade de falar assim, cara, por que você fez isso? Você fica irritado no primeiro momento. Ou em outras situações, tem pessoas, ou então a gente mesmo, a gente age de forma passiva, fala, cara, vai dar tanto trabalho de tentar reverter isso, sabe qual é? Deixa pra lá, deixa o cara fazer o que ele quiser. Então a gente tem duas formas de agir, mas no meio dessas duas existe a comunicação assertiva. A gente acha tão importante esse assunto que nós já fizemos aulas aqui no Bora Rejuvenescer falando só sobre isso, falando sobre sociabilidade e relacionamentos e a habilidade de se comunicar melhor, como ela influencia para você poder viver melhor com os outros, aprender a sociabilizar e aprender a se relacionar com os outros. Então pesquise aí depois no nosso conteúdo, para quem vai assistir o conteúdo gravado, vou deixar aqui em cima um cardzinho da nossa aula que falou sobre comunicação assertiva, porque é um assunto muito interessante. Quando a gente aprende a se comunicar, aprende a escolher as palavras certas, a gente evita conflito, evita falar com agressividade e evita deixar para lá. Você aprende a se posicionar, estabelecer um limite do que deve ser respeitado na sua decisão. Com certeza. E é legal saber se comunicar bem, porque isso ajuda em muitas áreas. Não é só para resolver treta. Não, com certeza não. E esse reconhecimento, ele é importante porque, às vezes, isso é até dentro de casa. A gente tem que aprender a dizer não dentro de casa ou se expressar. Nem sempre. Às vezes a gente foi habituado a falar tanto sim para determinadas situações que quando começa a dizer não, a pessoa acha que você mudou. É conversar sobre estar revendo os seus gostos, às vezes está numa fase que está muito cansada, a pessoa tem que ter compreensão, mas isso está tudo dentro da comunicação.